Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeiríssima aula com atividades resolvidas do PET. Pessoal, para quem está aqui acabando de chegar, o PET é o Plano de Ensino Tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E a gente está trabalhando com o material do volume 2 da primeirinha semana, ok? A disciplina é Sociologia e o tema da vez é o que é cultura. Mas antes da gente começar a resolução dessas atividades, pessoal, eu sou o professor Gabriel, mas eu faço parte de um projeto maior. Esse projeto é o Escola Online. Estamos aí presentes em várias redes sociais e principalmente aqui no YouTube, oferecendo para vocês várias e várias atividades, vários e vários vídeos nas áreas de química, física, matemática, história e cada vez mais estamos crescendo. Então, lembra de se inscrever, lembra de ativar as notificações e se gostar, deixa um like aí e um comentário, ok? Então, bora lá! Pessoal, então a gente começa com uma perguntinha que para muitos é bastante complicada. O que é cultura? Pessoal, cultura é um conceito muito complicadinho da gente definir de uma maneira muito simples, de uma maneira muito pequena. Caberiam aulas e aulas e aulas só para poder discutir todas as coisas relacionadas à cultura que a gente pode aprender. Agora, o meu objetivo aqui com vocês é tentar facilitar e ser o mais objetivo possível. Então, eu gosto da seguinte definição, pessoal. Cultura é tudo isso que o ser humano, com a sua capacidade, com as suas habilidades, com a sua criatividade, tudo isso que o ser humano criou. É um conjunto de características, de valores, de conhecimentos, de hábitos. Podem ser coisas materiais, como objetos, ou pode ser inclusive o teu estilo de fala, coisas que você vai aprendendo e adotando ao longo aí da sua criação, ao longo da sua vida. A cultura, pessoal, é fruto da interpretação de nós, seres humanos, enquanto sociedade, sobre o mundo. Então, desde o momento em que a gente está vivo, em que a gente olha um céu azul, em que a gente vê a luz do sol, em que a gente se apaixona ou que a gente se irrita, todos os momentos em que a gente está criando hábitos, construindo um modo de vida, expressando o que a gente pensa, a gente está, de alguma maneira, envolvido com a cultura, ou expressando características culturais que nós possuímos, ok? Como a gente comentou, a cultura pode ser material, pode ser imaterial, não é? Pode ser um objeto artístico, um violão, é um exemplo de uma cultura material. Porém, uma música ou um rolê seria um exemplo de uma cultura imaterial. Então, tudo isso que a gente aprende, que a gente herda aí, enquanto sociedade, a gente pode chamar de cultura. Entretanto, pessoal, a cultura também é modificável, certo? Nós estamos aí, desde o início da nossa vida, propondo novas e novas formas de interpretação sobre o mundo. Um exemplo aí são as novas e novas músicas que vão surgindo, os novos estilos de dança, tudo isso aí são exemplos também de cultura. A cultura, portanto, pessoal, ela é plural, ela é diversa. Existem várias e várias formas de expressão cultural, tanto na periferia quanto ali nos grandes condomínios. Existe cultura do Nordeste, existe cultura de Minas Gerais, existe cultura da tua cidade, existe cultura da tua família. Então, pessoal,
Cultura é um conceito repleto de diversidade e pluralidade, como somos todos seres humanos diferentes entre si, não é mesmo? A cultura, pessoal, pode ser tanto um aspecto que une, certo? Então você, com o teu vizinho de casa, vocês são unidos, por exemplo, pelo fato de compartilharem aspectos da cultura mineira, certo? Ao mesmo tempo, também, a cultura é um aspecto que distingue também, certo? As diferenças entre o sotaque que você apresenta, que eu apresento, e o sotaque, por exemplo, das pessoas do Rio de Janeiro, colocam nós, de Minas Gerais, e as pessoas do Rio em locais culturais levemente diferentes. É um aspecto de distinção, o sotaque, certo? Dentro dessa conversa, dentro desse papo a respeito de cultura, é interessante que vocês saibam aí, para a matéria nossa de sociologia, uma primeira distinção. Porque enquanto sociedade, aqui no Brasil, nós constituímos dois tipos diferentes aí de cultura. Nós podemos observar aí tanto a cultura erudita, tá vendo ali, quanto a cultura popular, certo? A cultura erudita é aquela mais associada, ó, se liga na palavra, erudita, erudição, mais associada às elites, certo? Elites intelectuais, elites econômicas, elites políticas, certo? Alguns exemplos aí de cultura erudita seriam aquelas músicas de orquestra, seriam aquelas formas artísticas renascentistas, aquelas técnicas de pintura, todas bastante objetivas, racionais, tradicionais, em termos de estudo, em termos de desenvolvimento. Cultura erudita é aquela encontrada também em livros, em museus, em concertos, certo? A cultura erudita é produzida por uma minoria intelectual, uma minoria de elite, para ser consumida aí por essa minoria também, por esses membros aí dessa elite econômica e intelectual, ok? Por outro lado, nós temos também a cultura popular. Essa, como o próprio nome diz, é mais associada aí ao povo, certo? Então, é a cultura produzida ali pelas pessoas do campo, pelas pessoas das periferias, em cidades pequenas. A cultura popular, pessoal, é uma cultura mais espontânea. Enquanto no caso da cultura erudita, a gente tem ali os estudos, a formalidade, a cultura popular, ela é mais espontânea e também recorre a tradições, certo? A cultura popular envolve, por exemplo, ali o folclore, as danças populares. O congado seria um exemplo aí de cultura popular, as marchinhas de carnaval, os provérbios, tudo isso aí compõe a tal cultura popular. Deu para entender, pessoal? Vão acompanhando. No material que vocês receberam, o primeiro texto que aparece para vocês é um texto que cita esse carinha aqui, ó, tá vendo? É um pensador. Chama Félix Guattari. E o Félix Guattari, no texto que vocês têm acesso, faz uma distinção em 3 sentidos para a palavra cultura. Não precisa se assustar, não. Vai seguindo contigo. Quando a gente fala cultura, quando a gente fala assim para qualquer pessoa na rua, para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu brother, às vezes, o uso da palavra cultura fica mais associado aí ao sentido número 1. Vamos ver esse sentido número 1 aqui em cima. Cultura enquanto valor. Quando você ouve alguém falar assim, ah, porque fulano de tal possui cultura. Ah, porque o Beltrano
Não, Beltrano é estudado, Beltrano tem cultura. Ao falar cultura nesse sentido, como diz o Félix Guattari, você está utilizando a ideia de cultura enquanto valor. Algo que você pode adquirir, algo que você ou tem ou não tem, certo? Então, quando você aprende a falar uma língua diferente, certo? Você aprende uma palavrinha ou outra de inglês, de francês. Nesse sentido da palavra, você está aprendendo cultura. Você está adquirindo capital cultural. Ao aprender, ao estudar mais sobre, por exemplo, vinho, você pode aí ir adquirindo esse valor cultura, certo? Te tornando assim uma pessoa diferente, distinta, certo? O sentido da palavra cultura enquanto valor, segundo Félix Guattari, ajuda aí a distinguir uma pessoa culta de uma pessoa inculta. Deu para acompanhar? Agora, essa não é a única forma de você utilizar a palavra cultura, né? Vocês já devem ter ouvido a palavra cultura num outro sentido. Acompanhe aí. Um segundo sentido que o Félix Guattari trabalha é cultura enquanto alma coletiva. Ó, desanima não, vai acompanhando. Cultura enquanto alma coletiva nada mais é do que você possuir uma certa identidade cultural, certo? Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Cultura enquanto alma coletiva é tipo você dizer que você é mineiro. E sendo mineiro, né, tem um gosto todo especial por queijo, por pão de queijo, por café, sacou? O uso da palavra cultura pode ser associado aí à origem que você possui, ao seu sotaque, aos costumes que você assume para si, bate no peito e fala: sou mineiro mesmo, falo uai, eu sou dessa cultura. Tá ligado? Dentro desse sentido da palavra cultura, né, cultura enquanto um reflexo da sua origem, esse sentido é mais abrangente, é mais aberto. Porque nesse sentido da palavra, todo mundo possui cultura, né? Enquanto nesse primeiro aqui, cultura-valor, é uma coisa que só algumas pessoas conseguem adquirir, nesse segundo aqui, todo mundo possui alguma cultura, certo? E todo mundo pode, de alguma maneira, bater no peito e se afirmar daquela determinada origem e exaltar os atributos que escolhe dentro da sua origem, ok? O terceiro sentido da palavra cultura, aí já tem a ver um pouco mais com esse contexto aí que a gente vive, um contexto capitalista. Segundo aí o pensador Félix Guattari, cultura enquanto mercadoria seriam ali aqueles produtos que você vai adquirindo. Seriam aqueles bens, aqueles conteúdos que a gente pode comprar nessa sociedade que a gente vive, né? E que vai agregando para a gente determinadas experiências, determinadas culturas, né? Então, por exemplo, quando você vai lá e assina um Netflix, você está, de certa forma, comprando cultura. Você está fazendo parte dessa cultura, mas você precisou ir lá e, ó, comprar, certo? Quando você, por exemplo, olha para uma pessoa e fala assim, cara, eu não acredito que você nunca provou Coca-Cola, não é possível, você não tem essa cultura de tomar Coca-Cola? Quando você se refere à palavra cultura desse jeito, você está se referindo ao terceiro sentido da palavra cultura. Cultura enquanto algo que você compra. Ok? Joia, pessoal?
Ótimo, vamos lá. Finalmente, um último ponto que a gente precisa ver antes de ir para as atividades é o conceito ali de etnocentrismo. Esse conceito, pessoal, é um conceito muito interessante porque é um conceito presente em muitas das atitudes sutis que a gente tem no nosso dia a dia. Primeira definição. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo, pessoal, é uma atitude. É uma atitude embasada numa determinada visão de mundo. Quando você, olha ali, considera a sua cultura e a cultura do seu grupo como superior às demais, você está tendo uma atitude etnocêntrica. Se você coloca o seu jeito de viver, os seus valores, o seu sotaque, as coisas que você consome, como assim, o top do top, a única forma possível de se viver, você está sendo etnocêntrico, certo? Etnocentrismo significa quase que literalmente colocar a tua cultura no centro de tudo. Ó, não vou mentir para vocês. É uma atitude bastante comum. Eu já devo ter sido etnocêntrico várias vezes na minha vida. Só que não é uma atitude ideal e muitas vezes, quando você é etnocêntrico, você está desrespeitando um pouco a diversidade cultural e as pessoas que têm origens, que têm formas de expressão cultural diferentes da tua. Então, olha aqui, pessoal. Apesar de serem atitudes às vezes comuns, elas não são tão positivas porque elas não buscam a compreensão da cultura do outro. Né? Quando você só enxerga o seu umbigo, a tua forma de vida, o teu jeito e os seus valores, você perde a possibilidade de conhecer o outro e até de respeitar o outro. Quando você nega o outro, a forma dele viver, e coloca as diferenças que você tem com aquela outra pessoa da outra cultura, quando você recheia isso tudo de preconceitos, de simplificações, simplesmente para afirmar que você é o mais importante, aí sim reside um grande problema do etnocentrismo. Então não é uma questão de você preferir um jeito, né? O etnocentrismo não é só uma preferência. O etnocentrismo é você tratar o outro como inferior, simplesmente porque ele não tem os mesmos valores e preferências que você. O etnocentrismo, pessoal, dificulta o reconhecimento da diversidade. Quando você é etnocêntrico, de certa forma, você está o quê? Tentando transformar o outro em algo idêntico ao modelo da sua cultura. Então, os portugueses, quando eles estavam lá dizendo que os índios eram preguiçosos, os portugueses estavam sendo etnocêntricos, certo? Quando os portugueses olharam para os índios e falaram, pô, índio, bota uma roupa aí, eles estavam sendo etnocêntricos. Deu para acompanhar? Um exemplo aí que eu trago para vocês é essa imagenzinha aqui do lado. Olha aí, ó. O garfo e a faca estão aqui do lado desses dois pauzinhos chamados de rachis. E aí, a faca vai lá e pergunta para o hashi, diz o seguinte, então, qual de vocês é o garfo? Como se fosse uma obrigação de todas as culturas de talheres terem sempre um instrumento que serve para fincar e o outro para cortar. Né? Não é bem assim. Cada cultura com a sua forma de viver e de comer. Ok? No material de vocês tem um outro exemplo desses com uma mulher julgando a outra. Também ali uma certa questão de etnocentrismo envolvida. Joia?
Então vamos lá para as atividades, pessoal. A primeira atividade que foi entregue aí para vocês pergunta o seguinte, vamos lá. A cultura material nada mais é que a importância que determinados objetos possuem para determinado povo e a sua cultura. É também através da cultura material que se pode ajudar a criar uma identidade comum. Já a cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas e costumes. A transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição. Então, pessoal, a gente tem aí uma distinção sendo feita entre a cultura material, mais ligada a objetos, e a cultura imaterial, mais ligada a representações, a hábitos, práticas. E aí, pede a pergunta, atenção a isso. São exemplos de cultura imaterial. E aí, qual seria a resposta? Letra D. Claro. Festas, certo? Não pela parte ali prática da festa ou os copinhos de plástico, mas por todo aquele combinado que se faz, por todas aquelas tradições de danças ou de hábitos de conversa e até ali de conversinha para outras intenções. A religião também, com as várias orações, com as várias regras e valores. O folclore também, o sotaque. Todos esses exemplos de cultura imaterial, ok? Então vamos lá. Atividade 2. É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo. Opa, vocês já ouviram isso? E todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidades e etc. E aí, pessoal, essa aí tá fácil, tá fresquinha na cabeça. Essa definição aí de cima tem a ver aí com qual conceito? E aí? Etnocentrismo? Com certeza. Ok, pessoal? Vamos para o número 3. Não corresponde a uma atitude ou visão etnocêntrica. E aí? Os índios brasileiros não tiveram a sua mão de obra aproveitada pelos portugueses porque eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar? Uai, isso é etnocentrismo puro. Como assim o índio não gostava de trabalhar, era preguiçoso? Negros se tornaram escravos, dado a sua condição física, mais fortes, resistentes, destinados ao trabalho braçal? Será? Isso é etnocentrismo purinho, pessoal. C. As favelas são lugares carentes de cultura. Não tem cultura nas favelas? A gente viu lá para trás que tem sim. Então essa perspectiva também é etnocêntrica. A gente está atrás de uma que não seja. E aí, pessoal? Olhem a letra D. Toda sociedade possui seu valor e devem ser respeitadas em suas diversidades. Então, pessoal, essa letra D aqui não é etnocêntrica. É uma visão que valoriza a diversidade cultural. Então, a letra D, com certeza, não é uma atitude ou visão etnocêntrica. E a letra E? Funk, devido ao erotismo e ao estímulo ao consumo presente nas letras de suas músicas, não pode ser considerado uma manifestação cultural? Etnocentrismo, essa letra E aí, claramente etnocêntrica. 4, está quase acabando. O conceito
São diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Há vários tipos, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião e outras tradições, como a organização da sociedade. Diz respeito a... E aí, pessoal? Claro, a diversidade cultural, certo? As diferentes culturas que nós possuímos, as diferentes culturas que nós vemos aí no mundo ao nosso entorno, claramente seria sim a diversidade cultural que a humanidade possui, ok? 5. Dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. E aí, pessoal? Vivendo numa sociedade capitalista, numa sociedade preocupada aí com a troca, circulação de mercadorias e com o consumo desenfreado, qual que é a grande função das propagandas? Seria informar os consumidores das virtudes dos produtos? Também, mas não é só isso. Divulgar o produto para atingir uma demanda que já existe? Talvez. Letra C. Esconder problemas dos produtos? Acontece também, né? Mas, pessoal, a pergunta é a principal função. E a principal função da propaganda é tentar criar um interesse, criar uma necessidade na sua cabeça para que você vá ali no local de venda desse produto e compre esse produto ou assista aquele programa. Então, a principal função das propagandas é criar a necessidade na tua cabeça de que você precisa daquilo. Ok, pessoal? Todas as outras alternativas fazem um pouquinho de sentido, mas a D claramente é a principal função. Joia, pessoal? Então, é isso. Inscreva-se aí no canal, lembra de deixar o seu like se você gostou, faz um comentário também que eu vou adorar ler, e aí a gente se vê numa próxima, tá, pessoal? Muito obrigado e bons estudos para vocês. Tchauzinho!